Olá, eu sou a Adriana Barbosa e eu tô aqui para mais um episódio ao lado do meu amigo Thiago Matos, futurista, queridíssimo, né, Thiago? Tudo bem, Dri? É um prazer estar com você de volta. E vamos ver se a gente consegue extrair dos nossos convidados aqui ideias, inovações, insights para inspirar o nosso público de empreendedores e empreendedoras, né? Eita que, além de ti, a gente tem a Milena e tem o Thiago que vão trazer muitas histórias e muitos insights interessantes nesse podcast, videocast. Agora são outros 50. Apesar da Dri já ter feito uma rápida introdução aqui do nosso convidado, que vai trazer vários insights sobre negócios, sobre perspectiva empreendedora e sobre a conexão do business da nossa convidada com o Sebrae, eu quero fazer uma pompa aqui, porque esse convidado tem um nome de duque. São 20 sobrenomes. Ele disse aqui, o Thiago, que... Como é que é o nome completo? Desculpa. Thiago Ângelo Queiroz de Oliveira dos Santos. Então tá, já terminou o videocast. Obrigado, gente. Mas brincadeiras à parte, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a gente vocês. torce para que essa conversa seja assim como começou, né? Bem informal. E o Thiago Ângelo é técnico do Sebrae e vai poder nos ajudar com vários pensamentos sobre ferramentas, ideias, conceitos para quem quer empreender, para quem quer se inspirar e para quem quer levar esse lifestyle adiante. Vamos junto. Vamos lá. Além de vocês, nessa dupla de Thiagos, a gente tem a Milena de Goiás Velho, né? Goiás Velho, né, Milena? Goiás Velho, por É isso, favor. tem que reforçar. Goiás Velho. Empreendedora, né? Faz um processo de inclusão social, tem trabalhado com uma perspectiva de inclusão social, de renda, né? Do processo econômico, do processo cultural, social. E a gente vai começar a contar essa história, Milena. A gente não, você vai contar essa história. Conta pra gente como é que você começou a empreender, porque você vinha de uma área mais burocrática, né? Como é que foi essa guinada para o empreendedorismo? Então, primeiro, para mim é um grande prazer estar aqui, né? E compartilhar a minha história com vocês e com todo mundo. Como você falou, Adri, a questão do empreendedorismo, eu comecei em 2007 e eu vinha de um emprego muito burocrático. Eu trabalhava no cartório de registro de imóveis, né? Primeiro que eu me formei em gestão pública, então sempre em trabalhos burocráticos, mas a manualidade, o artesanal, né, toda essa vivência minha de bordado e pelo fato de estar na cidade de Goiás, depois eu vou especificar um pouco mais sobre isso, já tinha aquela na veia, né, tanto o empreendedorismo, como meus pais tinham negócios, quanto a manualidade. A manualidade veio da sua família? Veio da minha geração, da minha avó, né? A minha avó, ela sempre bordou, mas não como profissão. Então, a minha avó, mamãe de 14 filhos, né? E a cultura da cidade de Goiás é que todas as mulheres tinham que saber bordar, costurar, tocar piano. E você, na sua infância, via ela bordar? Ela participava da... Sim, então eu aprendi a bordar com a minha avó aos 8 anos de idade. Legal. Caramba. E a minha família, as minhas mães, as minhas tias, já fazia crochê, né? E a cidade de Goiás é muito especial, então lá a gente tinha a Escola de Belas Artes Veiga Vale, então na escola que eu frequentei desde a minha adolescência eu aprendi a desenhar, né? A trabalhar com cores, com pintura, então sempre gostei dessa parte já tava criativa, com você, né? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Mas aí o pulo do gato foi em 2008, né? Eu naquele emprego chato, sabe? Não aguentava mais, de frente ao computador, carregando o cartório, tinha uns livros de registro. A sua alma criativa quilos. gritando. Falei, o que eu tô fazendo aqui? E foi literalmente, e aí foi legal que nesse período a minha avó tava morando do lado da minha casa e eu vendo a minha avó bordando. Falei, gente, tô perdendo meu tempo, sabe? Naquele emprego chato. E aí comecei, como eu precisava do emprego, né? Falei para minha mãe e para minha avó, falei, vamos começar a fazer uma produção de moda, né? Artesanal, então começamos a produzir roupas. Para vender já? Para vender. Então, olha! como eu disse que a minha Bem mãe empreendedora, sempre né? tinha negócios, né? Na minha adolescência, minha mãe tinha uma confecção. Então eu aprendi a costurar de atrevida. E aí, eu e minha mãe costurávamos e eu, minha mãe e minha avó bordava. E ainda Isso com cartório? Com cartório. Isso no final de semana, né? E à noite a gente fazia isso. E aí surgiu uma loja de uma amiga, coloquei a roupa para vender. Falei, agora eu vou testar mercado.
Só que o que eu fiz, quando eu comecei resgatando esse bordado da minha avó, e quando eu digo até da história da Escola de Belas Artes, do desenho, eu já tinha aquela concepção de identidade do produto. E aí eu falei, tá, mas o que eu vou desenhar nas minhas peças? Eu sabia desenhar, eu desenho à mão, né? Até hoje o meu processo é esse. Você sempre desenhou desde... Sempre desenhei. Mocinha, então, hoje, todas as minhas peças são desenhadas à mão, por mim, uma a uma. Sabe o que eu achei interessante você falar que você sempre teve essa visão de conceito? Thiago, que é, né, do Sebrae, especialista também na área de moda, né, Thiago? É Sim. tão difícil, né, você já começar tendo essa perspectiva do conceito, de trazer a criatividade. Ela desenhava. Me fala como é que é isso para dentro dessa cadeia produtiva da moda, o conceito. Com certeza, Adriana. O que eu acho interessante, eu sempre falo nos meus atendimentos, que eu acho que é interessante a gente reforçar, é que para eu estar dentro de um mercado, eu preciso entender dele. E entender dele, juntamente com essa questão da criatividade, é aliar essa criatividade com essa gestão na veia empreendedora. Então, isso é fantástico para que ela teve essa percepção exatamente de que eu já tinha o lado criativo, como eu realmente agora vou transformar isso num negócio. Então, esse que é o grande objetivo de aliar realmente essa criatividade com essa gestão dentro desse empreendedorismo dela. E agora, Milena, você falou que desenhava à mão. E aí, como é que foi depois os próximos passos? Desenhava, bordava? Então, e aí, quando ele fala da criatividade, e também uma coisa que eu gosto de falar muito, que é a questão da gente valorizar o nosso espaço, né? O local onde a gente está inserido. E eu estou na cidade de Goiás, né? Goiás Velho, que é patrimônio histórico da humanidade. Então, o que eu tenho lá? Né? Eu tenho uma arquitetura belíssima, eu tenho as flores do Cerrado, eu tenho as poesias de Cora Coralina. Então, eu comecei a desenhar nas minhas peças dessas essas referências. Essas temáticas. É. Que legal. Valorizando o meu né? local. Né? E coloquei nessa loja de uma amiga e eu percebi que a gente, quando viaja, a gente quer trazer alguma coisa que remete ao local visitado. Então, eu vi que eu comecei a vender. Aí eu falei, Olha a sagacidade dessa eu garota. falei, Uma sacada Thiago, muito boa. esse nem vai dar certo. Eu acho que tem uma coisa muito legal, abrindo um pequeno parênteses aqui, Sim. que é a autoralidade, esse olhar do autor, da autora, ele não é copiável, porque você é só você, Sim. o Thiago é só ele, a Adri, Sim. né? Então, às vezes, a gente tenta, né, olhar que a marca A tá fazendo tal coisa, a marca B tá fazendo tal coisa, tenta fazer, em inglês tem um termo chique, que é copycat, né, que é uma cópia. Quando, na verdade, quanto mais particular a gente for, quanto mais genuíno e verdadeiro a gente for, mais incopiável a gente é, né? Sim. Porque as referências que você tem na sua rotina, no seu olhar, são só seus. A história que você teve é só sua, né? Sim, eu acho que também o que é legal é você se apropriar daquilo. Isso. Né? E eu sou muito certeza. apaixonada por Goiás, né? Então, assim, o patrimônio é meu, né? Nós somos patrimônio da humanidade, então eu sempre me refiro assim, porque a cidade é minha, né? Eu vivo na cidade, eu tô ali. Mas também, uma coisa que eu gosto de dizer, que eu tive o privilégio de estar na cidade de Goiás. Porque talvez, para mim, eu entendo como uma coisa fácil, assim, não teve dificuldade. Ah, eu tô em Goiás, eu vou vender a minha Posso dizer, cidade. eu acho que se você estivesse em outro lugar, você ia contar outra história e ia fazer também, tá? Eu ia É uma boa inventar narrativa. uma história. Mas Mas eu vejo para mim como facilidade isso, sabe? Essa percepção e essa valorização de você... Esse olhar do seu ambiente para realmente e transformar, né? Essa questão é extremamente importante que você traz, Milena. Eu trabalho com empreendedorismo a partir da experiência da Feira Preta e a gente tem um curso, né, que a gente ajuda os empreendedores a explorar esse processo criativo no conceito. E uma das coisas que é premissa para a definição de conceito é a questão da sua história. Como é que você conta, através dos produtos, a sua história? Qual é essa narrativa que você vai construir o conceito? Quando você traz essa questão da identidade territorial de Goiás, alinhado com o contexto da sua família, essa tradição do bordado, ali está um conceito. Sim. Construir conceito não é difícil, desde que você tenha percepção de quem você é. Quem é você no rolê? Quem é você na fila do pão? enfrentar esse desafio da autoconsciência. Da né? autoconsciência para trazer o que você Legal. trouxe da autenticidade. É isso aí, né? Isso traz autenticidade. Por isso que ele fala, qualquer lugar que você for, Você ia dar um jeito de você ser ia autêntica. dar um jeito de trazer Eu um não entendi conceito. tão bem. Sim. Desculpa. Imagina que é isso. É interessante isso que você comentou, Adriano, que é exatamente essa memória afetiva que ela transformou numa ideia de negócio. Então isso é fantástico, né? Quando você resgata essa memória afetiva das pessoas que estão ali ou que vieram, né, para a cidade de Goiás Velho, para o momento que ela teve ali, de repente veio para o casamento da amiga e que trouxe de repente uma memória para ela, sabe? Isso é fantástico. Então
né? E conhecer, de repente eu não conhecia, de repente ainda Cora Coralina e... Nossa, sabe? Então são Cheia essas de coisas, repertório, né? de referências expande, estéticas. Né? Expande a história. É como se fosse uma cápsula que vai abrindo, Isso, assim, né? Eu ia dizer que eu não tinha entendido tão bem ainda a história de quem produzia no início, se era só você, se tinha mais gente, como é que era? Então, no início éramos eu, a minha avó e a minha mãe, Tá bom? né? E vocês se dividiam, todo mundo... Você desenhava e elas... Eu e minha mãe, a gente costurava, eu desenhava e nós três bordávamos, né? E é interessante também porque eu aprendi a bordar com a minha avó aos 8 anos de idade e depois a minha avó bordou comigo até os 90. Nossa. Sensacional. Então, na loja eu tenho um memorial dela, com a máquina de costura dela, com os Bacana. bordadinhos dela. A gente tinha uma ligação muito forte. E minha mãe tá com 72 anos e borda comigo até hoje. Sensacional. Você tem filhos? E eu tenho uma filha E de você 24 anos, né? Que também aprendeu a bordar novinha. Teve um período que ela bordou comigo. Aí hoje ela não quer saber do meu negócio. Eu falei assim, não vai ser herdeira das minhas dívidas? Tô cheio de boleto Olha, aqui. mãe, não quero saber, não sou do bordar. Ela borda, mas ela não é da manualidade. Então, tem gente que fala assim, as pessoas nascem criativas ou se tornam criativas, né? Ela vai Sim. ter que se tornar criativa. Vai ter que se tornar, né? Mas é empreendedora. Entendi. Então, Legal. hoje ela tem um café. Aí eu falei, olha, você não quer saber da loja? Então, você vai para outro ramo. E eu já tinha percebido que ela gostava de alimentos, de comida. Então, hoje ela tem um café na cidade de Goiás, que ela que comanda. Ela tem Ah, 24 que legal. anos. E eu acho super bonitinho, porque é uma... Sim. empreendedora jovem, Sim, né? sim. E ela toma conta desse café dela com o Ai, maior com capricho esmero. e tem dado certo. Ai, Bom. e é legal Mas- que é isso, transgeracional, né? Foi passando de geração a geração. Sim. Tanto a questão do bordado quanto do empreendedorismo. Isso, Com então eu certeza. acho que ela teve essa vivência comigo, de estar na loja, trabalhou comigo, já bordou. Se for preciso, ela borda, né? Às vezes a gente tem algum momento de uma oficina, de alguma coisa. Flora, vem cá, vem bordar comigo. Então ela borda. Mas não vou mentir e falar, é a 4ª geração de bordado e ela trabalha com isso e ama o bordado. Não ama e tá tudo certo, Claro. né? Cada macaco no seu Claro. galho. Ela foi. Mas a inspiração do empreendedorismo é legal, porque você Perfeito. cresce, né? Cresceu me vendo, referências, trabalhando como né? referência e tomando conta do negócio dela. Eu acho sensacional, porque, né, assim, dentro do contexto que a gente está, a cidade de Goiás, aí você vê uma moleca, né, de 24 anos sendo dona do seu próprio negócio. Né? sim. Tá aprendendo. Muito legal. é. Vocês já chegaram a fazer algum tipo já de parceria, tipo de vender peças no café? Ou Tipo vender... um collab, né? É, um collab. Thiago, a gente vende, mas ela não me paga, sabe? Adoro. Então existe uma colaboração só para um lado. Só ela ganha. Esse é o melhor negócio. É o melhor negócio. Só, E só ela ganha. só tem E uma aí- coluna. Só de entrada. Porque lá é um café bistrô. Gente, quando for a Goiás, café Jasmine. Já vou aproveitar e fazer uma feito propaganda. jabá, Precisa feito ir, jabá. Então, lá é um café bistrô, né? E tem uns espaços, tem uma prateleira que são os produtos. Além Legal. dos produtos da loja, a gente também vende outros produtos de Goiás, né? Ai, que Doces, cachaça, então tem outros É produtos. tipo empórios. Um empório. Aí tem algumas peças que tem lá no café e as pessoas. E é legal porque a gente consegue fazer essa conexão Com de certeza. comunicação, Com né? Aí, certeza. então Perfeito. chega. A loja fecha às 6 horas, o café fica aberto até meia-noite. Então tem gente que chega, vê o produto no café. E vai pra loja. Né? Aí você tem a possibilidade de comprar lá, ou então, mais opções, você Perfeito. vai na E loja. você vende café também na sua loja? Não, Ou no serve café, pros clientes? Não, o café é de graça. Ai, que ótimo! Tem uma Adri, coisa... é assim, compra o vestido e ganha um café. Adoro. Já tá embutido, então, né? Tem licor, tem cafezinho, tem É rapadura. que tem uma coisa no café que, assim, é um momento de pausa normalmente, né? De contemplação. Então, ter essa colaboração, a pessoa vai olhar a peça, vai dar aquela admirada, vai considerar. Os dois negócios conversam, né? Não, e principalmente, Thiago, quando tem os maridos, né? Ah. Aí, pra mulher ficar livre pra comprar, você chama o marido e oferece um café. Adoro, Então, assim, adoro é essa legal, estratégia porque- de venda. né? Uma Uma cachaça. Porque a nossa loja, ela tá, como eu já contextualizei, eu tô na cidade de Goiás, uma cidade de quase 300 anos, né? E a gente tá numa casa histórica. Que bacana. Ah, que maravilhoso. Então a loja ocupa essa casa toda, né? E é muito legal porque essa casa que a gente está agora, tem um ano que a gente fez a mudança para essa casa, ela foi a primeira escola de Cora Coralina. Ai, que Nossa. maravilhoso. Então, Todo como- conceito, Sensacional. gente. Então, como Cora Coralina é uma referência muito forte para mim, pela mulher que ela foi, né? Pela obra dela, que é maravilhosa. E Cora tinha também a preocupação social. Ah. Então, Cora, ela escreveu a oração do presidiário numa noite de Natal, né? E eu tenho um trecho de oração
de uma parte dessa oração dela na loja, né? Trago a referência de Cora para as minhas peças, então a gente trabalha muito com as poesias, né? Bacana. 30% da minha produção traz essa poesia de Cora. E a gente está com uma parceria muito legal agora, que uma porcentagem de todas as peças que eu vendo, que tem trechos de poesia de Cora Coralina, é doado para contribuir com a manutenção do Museu de Cora. Ai, que Olha aí, maravilhoso. então você tem uma fez essas economia interconexões, circular. né? Gente, Sim, ainda tem é economia circular, Thiago. Ainda Legal. tem, né? Mas o seu negócio, ele tem impacto, né? Impacto social. Queria que você trouxesse também um pouco dessa reflexão. Tem o conceito, mas o conceito também está atrelado ao impacto, não tá? Sim. Então, quando eu comecei essa produção, né, em 2007, 2008, e lancei essa marca, trabalhando todo esse resgate, esse conceito do artesanal, de vender Goiás através das nossas peças, deu muito certo. E aí foi quando eu pedi demissão desse serviço e resolvi investir no meu negócio. Foi, assim, a melhor de escolha. fato, surgiu a Cabocla, né? Criações naquela época. Como é que é o nome da sua marca? Fala pra gente. Hoje, Cabocla Milena Curado. Depois eu quero contar. Porque hoje. Mas quando eu comecei era Cabocla Criações. Na verdade, a minha marca surgiu em 2007, que era a marca Paralelo. E é legal, porque aí eu falo muito, né, gente? Aí as pessoas perguntavam assim, por que o nome Cabocla? Quando eu trabalhava no cartório de registro e quando eu comecei fazendo essa produção de moda, eu me deparei com uma escritura de compra e venda de uma escrava cabocla. Meu Deus. E aí eu falava, eu vou trabalhar com tecido de algodão. Eu sempre defendia o uso da fibra do algodão por todos os benefícios. E eu falei, bom, quem usava um tecido de algodão que chegava pra gente, né, quando a gente foi colonizado, que era o algodão puro, que era o algodão de sacaria, que eu usava, aquele de pano de prato mesmo, algodão cru, era a vestimenta dos caboclos, porque Goiás, isso dentro da minha cabeça, gente, tá? Falei assim, Goiás, índio, colonizado por branco, a primeira população que surge são os caboclos, né? E eu dentro daquele contexto, com aquela escritura na mão e procurando um nome para minha marca, que era uma roupa de algodão simples, né? Porque o algodão é um tecido simples, né? E aí eu falei, pronto. Aí nasceu a Cabocla. Ainda tem um Referência processo de fantástica. ancestralidade. De ancestralidade, né? Ela tá dando todos de- os checks. Gente, Sim, as ó, tá referências lacrando estão um atrás do ótimas. outro. E de valorizar, né? O que eu falo, a gente precisa valorizar a nossa história, a nossa cultura. Milena, o Fashion Week tá te perdendo, tá? Eu também acho. Bicha, Tá Fashion Week perdendo. está... Fala, Com Thiago, se o certeza. Fashion Week não tá perdendo. E sem contar também que essa construção de marca, ela exatamente conseguiu alinhar o conceito com o processo, com a identidade, sabe? Isso tá fantástico. Tá redondinha, ela tá né? falando aí, eu tô aqui só imaginando como que foi, assim, de repente até a feição que você fez na hora, eu falei assim, é isso que eu quero, sabe? Então, eu acho que todo empreendedor passa por isso, sabe? Naquele momento em que ele realmente descobre aquilo que ele veio fazer e o nome da marca e o propósito dele, sabe? Eu acho que é isso. E o negócio dela é cheio de propósito. Termina Sim. de contar essa questão do impacto social. É, porque eu mudo, né, o assunto. Mas é só para pegar o gancho, ele falando da construção da marca, que primeiro veio o nome e tem um material muito legal do Sebrae, que é o livro da iconografia goiana. Não sei se vocês conhecem, né? E aí, quando eu fui construir a minha logo, eu falei, eu vou na iconografia goiana. E fiz uma pesquisa e descobri uma flor, que é a minha pegada, que né, a flor do cerrado, que é uma flor que chama faiança fina, que ela tá na fachada das casas de Goiás. Que legal. Então, mas assim, nada foi pensado, sabe? Eu não tive um curso de alguém falar pra mim, ó, você faz assim, né? Mas a sua intuição, É ela a foi intuição. muito Percepção, foi assertiva e cheia de repertório. É uma aula que você está trazendo, porque acho que é uma das coisas mais difíceis para um negócio hoje, sobretudo um negócio pequeno. Não sei qual é o tamanho do seu negócio, tá? Mas para aquele que começa, é você trazer uma boa construção, um bom conceito. Porque cada vez mais as pessoas elas não querem comprar só um produto ou um serviço. Elas querem saber quem está produzindo, o que é, qual é a Eles cadeia compram de produção história. envolvida, qual é a história que você vai contar. E você é cheia de história, né? Você tem a história de cabo a rabo, né? Muito. Então, é sobre a história. Então, eu comecei, né, com essa produção e tal. E a gente não dava mais conta de bordar, porque um vestido demora 4, 5, 6 dias, né? O bordado, ele é bordado à mão e ele demanda tempo. E na época, eu estava num projeto do Sebrae e tive a oportunidade de fazer uma feira em Caldas Novas. E chegando em Caldas Novas, eu conheci uma moça que se chama Rochelle, que nessa época ela estava com um projeto em Goiânia, no Sepaigo, com mulheres presidiárias, que era uma pegada de
acessório em plástico. E aí eu falei, Rochelle, é isso, sabe? Eu já tinha ouvido falar em trabalhos junto com o presidiário, mas nunca tinha tido essa sacada. Eu falei, acho que é isso que eu preciso. Não, e sem contar que, aproveitando que você está comentando, Milena, é que você também já trouxe na sua história dizendo que um momento atrás você já tinha visto, né, a Cora Coralina. A Cora Coralina com essa poesia dos presidiários. Então, assim, você realmente foi trazendo as conexões e as conexões elas foram se amarrando. Se amarrando. Eu acho que isso é fantástico, que você foi construindo, sabe? E eles estão envolvidos, né, essas pessoas em privação de liberdade estão envolvidas no seu processo de produção. Então, aí quando a Rochelle me falou disso, eu falei, é isso que eu vou fazer. A princípio, pensei em trazer essa proposta de trabalho para Goiânia. E aí, voltando para Goiás, uma amiga minha falou, ó, aqui tem um presídio e tem 5 mulheres presas. Eu falei, mentira. Pra minha cabeça era só um presídio masculino. Ela falou, tem uma cela feminina. E aí eu fui no presídio, assim, na mesma hora, sem nada na mão, com a cara e com a coragem. Por sorte, quando eu chego, o diretor do presídio era amigo do meu irmão. Eu falei, já facilitou a minha vida. É o universo juntando os pontos. O universo estava muito... Falei, Eduardo, o que você Cora tá fazendo? Coralina estava Até conspirando. hoje a gente dá risada, nós dois. Aí eu cheguei e falei isso em janeiro de 2008. Falei, Eduardo, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu sou o diretor do presídio. Falei, então tá ótimo. Tem um trabalho assim, assim. Fiquei sabendo que tem umas mulheres. Ele falou, tem. O que você quer? Eu falei, eu quero ensinar elas a bordar e pagar por produção. Aí ele falou, você não tem que falar comigo não, você tem que falar com elas, entra aí. E aí eu já entrei no primeiro dia e cheguei, elas meio que assustadas, né? Eu falei, ó, eu desenvolvo um trabalho assim, fiz a proposta, elas, mas a gente não sabe bordar. Eu falei, mas a minha ideia é ensinar vocês a bordar e pagar por produção. E aí elas toparam na hora e ele autorizou, né? E na semana seguinte eu e minha mãe fomos para dentro do presídio, passamos uma tarde com elas e eu dei a primeira oficina de bordado. Que maravilhoso. Legal. E a partir disso eu comecei a ir no presídio toda semana, eu ia uma vez por semana e entrava literalmente para dentro da cela e ficava trancada com elas lá dentro. E a gente passava a tarde inteira bordando, tomando café, fumando cigarro. O que você ouvia aquela... do resto da sua galera nesse momento, assim? De tudo, sabe? Tudo. A sua percepção mudou em relação... Em relação ao olhar acerca das pessoas. Em relação a ver o outro. Empatia. A empatia, Eu falo sim. assim, hoje são pessoas. Eu entro para dentro da cela com reeducandos e tá tudo certo. Sabe? Eu É legal abraço você trazer eles, tá tudo certo, você reeducando. cria. Esse termo é termo muito bom, de né? reeducando, né? Acho interessante trazer a gente também construir novas narrativas Muito, em né? relação às pessoas. Né? Mas eu acho que eu fiz uma Histórias. pergunta. O que eu quis dizer é o seguinte: as pessoas que não estavam na prisão, os não reeducandos, Sim. quem era de fora quando você contava essa ideia? O pessoal aceitava de boa, ficava inspirado, achava que Não, que eu era fui criticada. No início eu fui criticada por muitas pessoas que acharam que eu tava ficando louco, né? De fora? De fora, que você vai mexer com preso, sabe? Que aí já é o preso, né? Aham. Depois você vai mudando as concepções. Então as pessoas falavam, mas pra quê, né, que você vai fazer isso? E aí quando eu comecei com essas mulheres, porque é interessante, porque as pessoas acham que tudo assim é pensado. Então fala assim, hoje tá em voga projeto social, né? Mas eu tô falando de 15 anos atrás. De quanto? Aí 15 anos, 14, Você a gente já faz mas 15 você anos agora, em 2023. Já entendi essa perspectiva de negócio social? Não, isso que eu ia dizer. Eu- O que eu queria? Eu sou muito realista, sabe? Eu precisava de pessoas que tivessem tempo para abordar, porque eu, minha avó e minha mãe não estavam dando conta. A produção falei, estava ganhando escala, Uma né? mulher que tá presa, o que ela mais tem na vida é tempo. E elas ficavam assistindo televisão e escrevendo cartas o dia todo. E aí, quando eu cheguei, eu falei, vocês querem? Ela falou, não. Elas bordavam, assim, um vestido que eu achava que ia bordar 3 dias, elas bordavam em um dia. Porque elas viravam à noite bordando. Porque para elas era uma função... A cabeça, estimular, né? A cabeça, a criatividade. Né? É uma terapia ocupacional, é uma renda... Fora a né? possibilidade de E gerar hoje renda. são vários benefícios, né, inseridos dentro desse processo. Então, quando eu cheguei com essa ação com essa proposta dentro do presídio, para essas 5 mulheres, elas aceitaram de pronto e abraçaram aquilo. E só que dessas 5, 2 tinham sido presas com o marido. O que elas fizeram? Ensinaram os Ai, que homens. maravilha. Ah, Ai, gente, ainda teve replicação. Teve. Não, A esse é o rede ganhou no case perfeito, tá bom. Já gerou escala. Já gerou escala, A rede ganha no replicação. corpo. E é legal, porque no início, né, o projeto era só para mulher. Até eu falo, a gente tem que mudar a nossa percepção, né?
Eu jamais imaginei um homem bordando, porque a gente tem, você cria aquilo, né? Sim. Um homem que tá preso. Aí Você cria uma figura, né? você já cria uma figura. Ele vai bordar vestido de flor e poesia, cor de rosa, Ai, tinha, que maravilhoso. Tara Carolina, sabe? Ai, Borboletinha. Milena, se eu Falei, não fosse vai. documentarista, eu já queria gravar com você, bicha. Eu já queria contar a sua história. E aí foi legal, porque a mulher também é bicho danado, né? E o meu projeto não era pra mulher. Meu negócio não era com homem. Só que quando elas perceberam que elas estavam ganhando dinheiro traz o com o marido. bordado, e no discurso delas, elas foram presas por causa dos maridos, que na verdade acontece isso muito dentro dessa realidade, né? Normalmente Que o homem leva você pôde, né, a mulher perceber também. pro crime. Ela falou, ele vai bordar, porque ele me colocou aqui, ele vai me dar dinheiro. E aí ela mandava o bordado pra ele escondido, eu não sabia. Mandava, olha só. ele era obrigado a bordar. E Thiago, é muito interessante a relação disso, inclusive com o olhar empreendedor, né? Com Porque certeza. ela não tinha uma agência para fazer esse meio campo, não tinha um site, uma plataforma, não tinha o Uber do trabalho, não tinha nada disso, né? E fantástico isso que você comentou, Thiago, porque é exatamente, ela foi na percepção dela, dessas características dela enquanto empreendedora, que por mais que ela ainda não soubesse quais eram, né, naquele momento, ela foi despertando para aquilo. Então ela despertou para a identidade de marca, ela despertou para análise de mercado, Pra sabe? cadeia de produção, Pra cadeia de produção, produção. para qual que era o momento do tipo de produto que ela estava fazendo, que era da moda, E, né? e Então, o principal, não dou conta sozinho, eu preciso meu negócio está Com crescendo, eu certeza. preciso descentralizar. Preciso braços, eu não né? posso aqui, né? Quem é que eu vou buscar, quem é que eu vou trazer de complementariedade para me ajudar na produção? Isso é com certeza. Me veio um insight aqui que é, às vezes o pessoal pensa muito na criatividade para o produto ou para o serviço. Não né? pode ser para o processo. A criatividade, olha só, a forma criativa de resolver uma demanda que ela tinha, né? Exatamente. Ela tava num gargalo. Exatamente. E agora, o que eu faço, né? Interessante isso que você comentou, Thiago, porque ela percebeu que ela tinha 3 pessoas, né, que era ela, a avó e a mãe, né, fazendo esse processo. Ela percebeu como eu vou escalonar meu processo, né? E aí foi que realmente as referências ela buscou novamente, que ela percebeu, né, que tinham essas pessoas, vamos pensar, com um tempo ocioso, mas porém eu poderia aproveitar a mão de obra delas e gerar uma renda para elas. Então isso é fantástico, porque ela gerou um processo de renda, gerou um impacto social e isso criou uma rede. E hoje, só falando em alto assim, Milena, você tem quantas pessoas, você consegue mensurar quantas pessoas que hoje fazem esse bordado dentro desse processo? Então, é muito interessante porque os homens, né, nesse período, como eu estava contando, eles foram inseridos no projeto. Eu nunca imaginei levar esse bordado, né, para homens encarcerados. Então, eles se inseriram no projeto e se tornaram multiplicadores. Então, para mim, isso é fantástico. Um foi ensinando para outro. Um vai ensinando para o outro. Então, hoje, abriu-se um presídio regional feminino, todas as mulheres foram transferidas e hoje o projeto ele acontece na unidade prisional de Goiás somente com homens. Hoje a população carcerária lá está pequena, em média 60 presos. A gente atende 28 pessoas, né? Só que 80% da população carcerária borda. Os que não bordam para mim, eles bordam para eles. Que então a maravilhoso. família leva todo o material e eles produzem pano de prato e vendem na rua. Bordam as próprias roupas, porque eles precisam identificar, e aí eles fazem uns desenhos massa, eles já se tornaram mais criativos a partir disso, né? Muitos copiam os meus desenhos e eu acho o máximo. Eu até fiquei pensando se o próximo passo, o Sebrae não pode te ajudar a dar aula de design para essa galera. É engraçado quando eu falo no designer, sabe? Eles fazem um crochê maravilhoso. Eu sou apaixonada no crochê. E eu amo crochê também, é porque não dá tempo, a gente não consegue fazer tudo, né? E aí eu falo, gente, tem que entrar com um trabalho de combinação de cores. Né? Você falou do design, eu lembrei agora que é uma coisa que eu acho que dá para ser muito bem aproveitada, porque eles precisam produzir o tempo todo, eles querem produzir. Estimula a criatividade. Estimula a criatividade. Outro dia eu escutei de um reeducando, ele falou, dona Milena, o único momento que eu sinto que eu não estou preso é na hora que eu estou bordando, porque a minha cabeça vai para em outro lugar. outro lugar, sabe? isso. E é fantástico isso. Então, Sim. hoje, além da terapia ocupacional, da renda, então a gente paga por produção, conforme a complexidade do desenho. Né? Hoje, por muito tempo, a gente tinha autorização para fazer o pagamento dentro do presídio, hoje não mais, então a gente paga para um familiar
Com isso, a gente conseguiu inverter a situação financeira daquela pessoa dentro do presídio, porque a família antes tinha que manter as necessidades dele dentro da cadeia, e hoje ele manda o dinheiro e a pessoa se mantém, né? E consegue retornar para ele com os produtos que eles precisam. Bacana. E além da terapia, do passatempo, então assim, eles amam o trabalho. Fora que o resgate da autoestima, né? Se descobrir criativo, produtivo. Puxa, isso é um super negócio de era a impacto. chance, né, que precisava. E aí, Thiago, pegando o gancho aqui da Milena, conta pra gente o que... Porque eu vejo ela como negócio de impacto social. O que é negócios de impacto social? Você tem visto outros exemplos no campo da moda? Então, um projeto de impacto social é aquela percepção de negócio aonde ela não está só focada no lucro, mas ela está focada exatamente num impacto que ela venha trazer dentro de um processo, dentro de um contexto. No caso da Milena, a questão prisional. Então, é esse negócio em que ela está pensando num formato da cadeia como um todo, mas que ela tem um processo que é direcionado para, de fato, ter um impacto que é realmente que ela trouxe nas pessoas que estão em situação de encarceramento, né? Então, isso realmente trazer essa perspectiva no contexto dela da moda. Poderia ser um outro formato. Poderia ser aquela, de repente, vamos pensar, um designer que está precisando de pilotistas, né, dentro do contexto da moda, ou que está precisando para fazer modelagem, sabe? Então, é realmente trazer essa perspectiva de como eu posso, com o meu negócio, não só pensar no lucro, mas também pensar no impacto que eu vou fazer para uma geração e para gerações futuras. Para a sociedade. E para a sociedade. Né? Você identifica as lacunas, as necessidades e cria um negócio a serviço do impacto social. Esse contexto e conceito do impacto social chegou no Brasil no final da década de 90, início dos anos 2000. Acho que vocês devem ter ouvido falar do Prêmio Nobel da Paz, do Mohamed Yunus, do indiano, que ele traz, na Índia, ele fez um processo de crédito para mulheres costureiras. Ninguém acreditava na base da pirâmide, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade, e ele começa a fazer cessão de crédito, pequenos investimentos para que elas pudessem produzir. E essas mulheres devolviam dinheiro. Aí ele começou a falar assim, é possível a gente fazer, né, um processo de reconhecimento de mulheres que estão em necessidade. Esse conceito vem para o Brasil através de 2 organizações da Choca, que começa a reconhecer empreendedores sociais, pessoas, e aí vem a Artemisa, que é uma outra organização que começa a trazer o conceito do impacto. Quais são os negócios de impacto? A partir daí, né, é só o futuro, né, Não, Thiago? é só o futuro. Eu queria só pegar um último gancho aqui. Quando é que a vida do Sebrae e a vida da Cabocla se cruzaram? Em que momento, assim, que eles se costuraram, assim, se juntaram? Quando é que tem um match? Quando é que tem um namoro? Então, na verdade, o Sebrae foi muito importante na minha trajetória. Vocês vejam que quando eu citei, né, antes de eu começar, eu tive a sorte, mais uma vez, porque eu sou uma mulher sortuda. Quando eu comecei a minha produção, o Sebrae estava com um projeto na cidade de Goiás, que era para o desenvolvimento do turismo, né? E tinha as missões empresariais. Então, assim, o Sebrae pegava a gente e levava para conhecer outras cidades irmãs, né, que trabalhavam o turismo. Então, eu ia lá para conhecer as pessoas do artesanato. Que, no entanto, essa sacada que eu tive de levar esse trabalho para os presidiários foi através de um evento no Sebrae. Então, já foi logo no início e eu, né, peguei carona nisso. Então, eu digo isso com muita segurança e também com muita gratidão, porque o Sebrae, ele me tirou do meio do centro-oeste, ali do coração do Brasil, porque eu não tinha condição de viajar, e o Sebrae me levava para todos os lugares. Então, eu pude ver outras experiências, aprender com essas experiências, né? Então, se hoje eu tenho um conceito de loja, que tem uma casa, que tem um móvel que eu me preocupo, né? Com toda essa identidade visual, do bem receber, de uma embalagem legal, de um tag que conta a sua história. Isso eu aprendi com o Sebrae. Que legal. Entendeu? Que Isso legal. eu aprendi com o Sebrae. E eu percebo, eu falo para os amigos do Sebrae, né? Falo, olha, eu sou o investimento do Sebrae que deu certo. Sabe? Ai, que maravilhoso. E caso eu de fui sucesso, fantástico, exibida, porque aí eu fui a primeira mulher, e sou até hoje, a primeira mulher do estado de Goiás a ganhar o troféu ouro a nível nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.
E aí, quando eu ganhei esse prêmio, aí pra mim, assim, Explodiu. lacrou. Eu falei, porque é o Sebrae Estou no validando. caminho certo, né? Estou no Tô no caminho certo. certo. E o Sebrae validando. Porque eu sempre fui Legal. muito atrás do Sebrae. Né, que eu falo, a gente também tem que saber correr atrás das oportunidades. Mas o diferencial que eu vejo, nessa época, né, os meus amigos de Oás vão me matar, mas a gente ia para as missões e as pessoas voltavam e não colocavam em prática. Então eu sim. vejo tanta gente que foi, que viu e não aproveitou. E eu sempre atenta e aproveitando a oportunidade. E o Sebrae, né, esse convite mesmo aqui, né, eu tinha 1000 coisas para fazer, mas aí quando o Sebrae me convidou, eu falei, gente, é importante, eu vou. É você valorizar a sua história, você valorizar os momentos e você saber aproveitar isso. Então, o Sebrae, ele sempre foi fundamental no meu crescimento, no meu aprendizado. Você tem um portfólio de produtos, Cara, ela podia né? ter o próprio podcast, videocast, né? Porque eu acho que num episódio não vai dar, entende? Sim. Mas você tem... Conta pra gente, assim, o que é a marca, o que representa a marca hoje? Qual é essa produção que você tem hoje? Então, hoje a gente tem uma variedade muito grande de produtos, né? O meu forte são roupas, vestidos, bordados à mão, desenhados à mão, desse processo que eu já comentei. Então, a gente tem vestidos, saias, batas, camisas lindas, tá? Lindas. Aí você trouxe pra gente ver um pouco dessas... Eu trouxe um vestido só. Ai, gente. Trouxe só um. Não, a Adri fica louca. Eu fico louca. Não, mas eu mando pelo colar, correio. já tô apaixonada. Não, mando fotos, passo pelo correio. Pode Depois você vai chega passar na suas sua redes casa. sociais pra gente Te poder levo te pra Goiás, seguir. tem gente que quer comprar, eu já vendo a cidade junto, falo, Faz um não. tour, Já faz um roteiro um turístico, café, né? A gente tem que experimentar, não é assim, vem pra Goiás, patrimônio mundial, já fiz isso muito. Atente-se à experiência, hein, Sim. gente? A experiência do Experiência consumidor. tudo, é. Então hoje eu vendo vários produtos, desde bolsas, almofadas, roupas de cama, Ampliou seu portfólio de Ampliei produtos. ampliei muito o meu portfólio. Avental, até tô querendo dar uma reduzida, porque realmente tô com muito grande, tô querendo focar, sabe, no que realmente vende. E o que vende? No que sai. Aí eu falo, a gente investe igual, é um exemplo, né? Fiz lá 20 aventais e já tem um tempo, não vende um avental. Falei, não vou fazer isso mais não. Precisa investir em produto que tem rotatividade, porque senão seu investimento tá ali parado, né? Perfeito. Então eu sempre tô pensando assim, como é que eu vou fazer. E paralelo a isso, e é muito interessante, é uma coisa que, quando eu chamo a atenção até para pessoas que estão nos ouvindo, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, é você ir atrás de conhecimento. Sim, super. Então, Isso é como eu fundamental. disse, eu me formei em gestão pública, ok, foi lindo. Costura aprendi com a minha mãe lá na adolescência, mas há 3 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em moda e economia criativa. Ah, maravilha. Porque a economia Perfeito. criativa na Sabe? veia. Ser ali a tradição histórica, futuro, inovação, processo intelectual, né? Conta mais, porque economia criativa, o Brasil é de economia Referência, criativa. né? Não, falam que a economia criativa surgiu no Reino Unido, surgiu na Europa. Eu falo, não, gente, a economia criativa surgiu com nós brasileiros. Uma gambiarra. Puxa no vida. sentido positivo, Quer né? saber povo mais criativo? Fazer mais gente? com menos, Fazer né? E sem mais com contar menos. a questão de que a gente ainda leva o momento de dizer que brasileiro parece que já nasceu com marketing na veia, Com né? marketing Porque a na veia, gente exato. tem cada criatividade assim que a gente fica, realmente vale a pena. Mas conta um pouquinho vocês dois sobre esse processo de economia criativa, porque talvez possa inspirar para quem está nos vendo, para quem nos está ouvindo, né? Porque economia criativa é todo aquele processo que você olha, né, de forma criativa e você vai traduzir isso em artesanato, em moda, em gastronomia. Queria que você... Eu não sou especialista aqui, conta vocês. Quer começar, Milena? Eu Não, começo. pode falar. Tá. Então, beleza. Essa questão da economia criativa dentro do contexto da moda, a gente, ela está ancorada na moda autoral, né? Naquela moda de pequena escala. Quando a gente fala nesse contexto, a gente pensa exatamente num processo mais de, desculpa o termo em inglês, slow fashion, né? Que é essa moda mais parada, devagar, né? Então, é exatamente nesse processo. E dentro do contexto da economia criativa, trazer realmente aquele negócio em que ele é pensado de forma criativa, mas ele é monetizado. É exatamente esse contexto. É trazer a criatividade e essa monetização. Como que realmente esses dois caminhos eles se encontram. Da mesma forma como eu já havia comentado. Essa questão da criatividade e da gestão, sabe? Então, são esses dois pilares que a gente acha interessante dentro desse contexto da economia criativa, que é realmente trazer o criativo e, claro, o lucro, né? Que é para com os negócios eles
eles nascem também com os propósitos. E a criatividade, nessa perspectiva da valoração, né, do recurso, você tem que pensar nos processos da criação, da produção, da distribuição e consumo. É como qualquer negócio, só que a matéria-prima principal é a criatividade. Isso para o desenvolvimento de games. É o intangível, né? Vamos pensar. É o intangível. E aí, no caso dela, especificamente, que como ela traz isso no conceito, a questão da identidade territorial. Com certeza. Isso está impresso no produto dela, né? E é muito legal, né? E aí, quando a gente fala do conhecimento, para mim foi quando eu fiz essa pós-graduação e os professores piravam, porque eu cheguei lá, já tinha assim, um monte de gente que tinha formação em moda, eles falavam assim, Milena, você vai ser a última a falar. Porque quando eu falava do meu trabalho, aonde que eu já tinha chegado, né, sem ter a formação em moda, e ele falava, é isso. Todo mundo que trabalha com moda quer isso, quer ter um produto autoral, né? Quer ter um produto que tem uma identidade, quer ter um produto que a pessoa... Impacto, né? Que tem impacto, né? Que tem o projeto social por trás, né? Que valoriza a fibra do algodão. E que aonde você chega com uma peça minha, na hora que vocês conhecerem meu produto, fala assim, aquele vestido é da cabocla, né? Porque tem uma identidade forte. Então, assim, eu acho que o conhecimento, ele é muito importante. A gente sempre está em busca, né, de conhecimento, de inovar e de, principalmente, colocar em prática. Porque também não adianta você só ir lá ver e falar que legal. Tipo plano de negócio, gente, que vocês fazem e botam na gaveta. Não adianta. Não adianta, tem que colocar em prática. Para botar em prática, tem que... exatamente, bota em prática para ver resultado, né? Sim, sim. Falando em botar em prática, eu tenho um bloco aqui, eu sempre digo que é um momento desse videocast, desse podcast, que é quando a gente estica um pouco, estica o presente lá pra frente, né, Adri? Tipo assim, pensa um pouco nas possibilidades de futuro. E esse é o momento onde eu me delicio aqui com um monte de viagem. Eu sempre fico pensando, né, o que trazer pra falar de moda ou conectar com a nossa convidada. Uma coisa que eu tenho certeza que é futuro e que poderia estar pensado numa cabocla 2030, 2040, é essa questão das criptomoedas desses tokens. Então, para quem não sabe, eu explico aqui de maneira muito singela, muito superficial, muito rasa, e querendo fazer um atalho, né, só para que a gente entenda o contexto. Assim como tem um banco digital, né, que a gente envia ali só um monte de númerozinho de cá para lá, a gente tem um jeito um pouquinho mais avançado, onde existe uma tecnologia que quando acontece isso, automaticamente acontece aquilo. Por exemplo, você trabalhou no cartório, não foi isso? Então imagina que tem um cartório super avançado que se eu botar X moedinhas, Thiago Coins, Dri Coins ou Cabocla Coins num lugar lá, numa conta, automaticamente já envia um vestido para uma pessoa. É isso que é a cripto. A cripto ela tem um jeito mais automático de operar. E eu fiquei pensando se num futuro próximo, essas pessoas que estão sendo reeducadas para entrar na sociedade, os reeducandos e as reeducandas, não poderiam se remunerar justamente com essas moedas. Porque se existe todo um protocolo complicado de pagamento, vai pra lá, não sei o que, a pessoa quer que seja dela, não seja da família. As esposas às vezes falavam, esse cara que me botou no crime, talvez todo mundo tenha as suas carteiras e as suas caboclas coins. É um jeito novo de pensar essa economia digital, né? Seria maravilhoso. Eu acho que Helena, ia se arrasar um super negócio. Isso não é tão impossível. Sabe quando você falou assim, ó, quando você disse assim, eu fui lá e bati na porta e aconteceu? Sim. As criptomoedas são meio assim. 1, 2, 3 pessoas foram lá, fizeram e tá aí. E eu acredito, né, deixando aqui como uma possível visão de futuro, que a grande maioria das marcas vai ter a sua coin, a sua moedinha, a sua economia. E elas vão conversar. Então, a equipe que gerar conteúdo num podcast vai ganhar o Sebrae Coin. Aqui. Vai ter o Cabocla Coin, vai ter o Feira Preta Coin. A gente já tá com Preta Coin saindo do forno. Olha aí, vai ser lançado em novembro. Tá vendo? Vai ser o primeiro Preta Coin. O bom de ser futurista social. é que você tá um passinho à frente. Ela nem falou, eu sabia. Já sabia. Mas eu acho que é legal, Adri, você inclusive validar isso, porque esse é um novo jeito de fazer economia. Não é só na forma convencional, da né? forma convencional de eu vendo, você me paga, a forma convencional de
eu tenho lucro e não tenho impacto, a forma convencional de vou fazer isso com escala e sem autoralidade, mas também uma forma convencional de como distribuir isso, tirar um pouco de intermediários desse caminho, porque muitas vezes você perde um pouquinho, a pessoa que produziu perde um pouquinho, o cliente perde um pouquinho e talvez ninguém precise perder esse pouquinho, né? Eu acho que é uma forma meio futurística de ver, talvez não tão futurística. Não, assim, futurística, super futurística. Imagina ela criar o Cabocla Cloin, né? Estender para a rede dela, para essa cadeia de produção. E aí, Milena, a gente já tá indo pro final. Passou muito rápido, né, gente? Que pena. Tinha tanta coisa para falar ainda. Não, mas nos conta, mas nos o seu fale. podcast, o Sebrae vai contratar você pra você ter um podcast exclusivo, sabe? Só Os pra mim, demais, eu fala não vou nem sozinha. dizer os outros podcasts, mas eles já estão com medo nesse momento, porque você vai tomar Não, conta. tem muita coisa para falar. Não pode acabar assim, Aí não. virou série, né? Já é série, já. Não é podcast, é série. E eu acho que você deveria sim investir Eu não tô brincando. numa série, num documentário contando. Compartilhar história, né? essa história, porque ela pode inspirar muitas pessoas. E aí, nesse processo nosso de encerramento, pegando o gancho aqui do nosso amigo futurista, qual é o futuro que você vê para Cabocla? Então, é muito legal essa pergunta, porque eu agora mudei, há um ano atrás eu mudei o nome, quando eu comecei, né, em 2007, 2008, a minha marca chamava Cabocla Criações. Quando eu passei por esse processo dessa pós-graduação e eu já queria me inovar, inventar alguma coisa nova, eu sempre fui muito apaixonada pelo tecido de chita. Ai, Que adoro, gente. um tecido Maravilhoso. nosso, Como né? é que é? Bem Eu não popular. sei, me explica um pouquinho mais. Ele é um sobre tecido floral, ele é feito na base de um tecido de 100% algodão que chama morim, que é um tecido bem simples, né? Um tecido Tecido popular, popular. inclusive, e que é a estética das festas juninas. Exato. Então as pessoas, e aí eles pegaram essa base desse tecido morim, que é um tecido simples, né, barato, fácil de fazer, e fizeram uma estampa bem brasileira, bem colorida, com flores grandes e com uma mistura muito grande de cores. Então ele é um tecido que ele é muito usado ainda em festa junina, em forro de mesa, em cortina e em decoração. E algumas pessoas, né, começaram a trazer isso para roupa. E eu sempre fui apaixonada na chita e comecei a fazer também um curso de modelagem. Olha! E aí eu falei assim, Quero uma camisa de chita, inclusive, Aí já. eu falei Imagina assim, chita eu com faço, bordado. viu? Tem. E aí no curso de modelagem eu precisava costurar, né? Pra aprender, errar e costurar. Falei, vou ter que pegar um tecido que seja um tecido barato, porque a chita ela é um tecido barato, né? E comecei a fazer essa produção de chita. E tinha um conhecimento já que eu tinha visitado uma loja no litoral que eles trabalhavam a chita estonada. Que o que é? É você valorizar o avesso da chita Que e fazer um maravilhoso. tingimento. Legal. Que Então ela maravilhoso. perde aquela cara de vestido de quadrilha, de forro de mesa e de produtos de decoração, né? E quando você faz o tingimento, ela nivela e perde o fundo branco. Então a pessoa olha, acha que é uma cambraia. Tem gente que não acredita que é chita. Que maravilhosa essa técnica. Sim, é incrível, você tem que E conhecer. olha como é que você vê, né, Gri? Esse conhecimento também do tipo de produto, Sim. do tipo do tecido, sabe? Isso para quem tá na moda precisa entender esses Precisa processos. entender esses porque processos. vai exatamente no contexto que ela fala. Se eu trabalho com uma moda que é mais autoral, mais regional, isso, aquilo, outro, eu preciso também ter um produto que tenha coerência com isso, que a gente até estava conversando antes, né? Tipo, no meu contexto, não posso ter um poliéster X cheio de plástico, etc. Não, é exatamente no contexto que ela tá criando demais. E pegar essa chita e ressignificar E ainda. ressignificar. E aí eu tive uma outra sacada, porque quando eu conheci esse produto, né? Eu falo, a gente sempre se inspira, né? Eu sou fã do Ronaldo Fraga, ele fala que a ideia você solta no ar, quem pegou, pegou. E é isso, entendeu? Não tem jeito, você não vai segurar. É você isso. lançou, Lançou é do mundo. é do mundo, sabe? Quem pegar, pegou e a gente tem que É por isso que mesmo... ser criativo é uma vantagem competitiva. Você tá sempre criando, Sempre entendeu? criando, sempre inovando. E aí, quando eu conheci essa proposta da chita estonada, eu falei, é isso que eu vou fazer. Vou fazer chita estonada. Só porque a chita, por ela ser um tecido simples e um tecido barato, ela é muito transparente. Quando eu conheci na praia, ok, você tá dentro de um contexto de praia, você pode, né, sugerir a transparência na roupa. Só que eu tô na cidade de Goiás. Eu falei, eu não uso transparência. Uso em alguns lugares, mas não é uma roupa que eu vou usar em qualquer lugar em função de ser transparente. Tive a sacada de fazer dupla face. Ai, que maravilhoso. Aí, já que eu tinha que forrar, eu falei, eu vou forrar com outra chita e vou fazer 2 vestidos em um.
Ai, Bacana. você pode usar dos dois Você lados. usa, e é Gente, é totalmente, funcional ninguém ainda. fala que você tá com a mesma roupa. Hoje a gente não pode levar mala, né? Maravilhosa, com 50 para escolher roupa. Aí você leva um vestido de chita, aí minhas clientes chegam na loja e falam assim, quanto que custa? Eu falo 200 desse lado, 200 do outro. Juntos os dois, 400. Maravilhoso. Olha aí, ó. O brasileiro tem marketing na veia. Tem marketing na Criatividade, veia. gente. E aí foi sensacional. E as primeiras 50 peças dessa coleção fui eu que costurei. E fui eu que fui a modelo também. Ai, que maravilhosa, gente. Aí fiz as fotos e lancei. Aí quando eu fui lançar, eu falei, eu não posso colocar isso dentro da Cabocla. Porque a Cabocla, a gente tem o projeto Cabocla Bordando Cidadania, que já está dentro da Cabocla, e todo mundo entende a Cabocla dentro do projeto social. Falei, não posso fazer isso, eu vou estar mentindo de colocar essa roupa como cabocla. Nada melhor do que colocar Milena Curado. Fui eu que fiz as 50 peças, fui eu que modelei, Sim. fui eu que pensei. E olha esse nome, né? vai ser meu Curado, nome. de lembra. Não, eu adorei esse E aí eu nome. coloquei, lancei essa marca, fez 2 anos que eu lancei essa marca, Milena Curado, né? E agora eu tô no novo projeto que eu estou bordando alguns vestidos de chita e já combinei com os meninos lá no presídio que eu vou ensinar para eles a bordarem a chita, porque é uma técnica que eles não dominam, então eles já estão me esperando lá para semana que vem. E aí eu tô juntando as 2 marcas. Ai, que maravilhoso. Aí tá transformando, tô fazendo essa junção, que aí vai transformar a Cabocla Milena Curado, porque tá difícil, até então eu trabalho as 2 marcas separadas, então cada um tem sua página, né, eu respeito a identidade visual de cada um, mas vai chegar então, o futuro é esse, é eu conseguir juntar Negócio de impacto essas 2... social e negócio, né, que gera lucro mais a criatividade. É um super negócio de economia criativa. Inclusive, eu trouxe uma peça para vocês verem. Aí. Eu Ai, que mostrar maravilha. Sabia pra que vocês você ia verem trazer perto. algo pra gente ver. Como é que acontece o nosso trabalho? Então, como eu estava dizendo, Thiago, da contextualização, né, da valorização do nosso patrimônio. Isso aqui é um desenho do Octo Marx, né? E o Octo Marx, eu gosto muito do desenho dele, porque ele representava o nosso patrimônio e as pessoas, né? Então, isso aqui é uma inspiração no desenho dele, é o nosso chafariz de cauda e as pessoas que compõem, né, todo o nosso cenário da cidade de Goiás. Essa é uma peça que a gente já fez muito. Esse bordado é um bordado feito pela minha mãe, ele é um bordado mais complexo, e é um bordado que hoje a gente já não faz ele em grande escala. Então, às vezes as pessoas chegam na loja e falam, mas você mostrou aquilo, e cadê? Eu falo, não Quero tem, igual. quero igual, a gente Porque é não faz. autêntico, é artesanal, né? Feito à mão. Tem E todo aí a gente tá na peça produção do slow, né, que eu trago pra moda lenta. Então a gente faz tudo à mão, e aí a gente acaba que você vai focando numa produção que sai mais no floral, porque não é todo mundo também que quer usar Goiás. Perfeito, Isso aqui é importante pra mim, Perfeito. sabe? Que eu chego num lugar e falo, eu estou vestindo a minha cidade. Então é uma obra de arte, é lindo, mas eu não entendo como uma peça muito comercial. Não é todo mundo que vai chegar e falar, eu quero vestir a cidade de Goiás, né? Mas ele quer levar a poesia de Cora Coralina, que é mais Mas é uma universal. peça portfólio, né? Mas é uma peça portfólio, né? Quando eu uso ele dá briga, porque aí todo mundo quer, você faz, eu falo, muito difícil, não tô prometendo não. Você se guarda e daqui a 10 anos isso aqui vai valer uma fortuna mais do que já vale. Vai, mas Mesmo esse trabalho de artesanato não, de bordado, ele é um trabalho de resgate também, né? Sim, sim. Né? E aí, só mais uma coisa, você falou do resgate e do bordado, eu queria ter falado sobre isso, mas acho que ainda dá tempo. Quando a gente fala que vocês perguntaram da história, da tradição do bordado na minha vida, é muito interessante porque há pouco tempo eu descobri que na época do movimento abolicionista, em 1887, as mulheres da cidade de Goiás, para se integrarem ao movimento, o que elas faziam? Elas faziam artesanias, que chamavam de prenda doméstica, e iam para os lugares onde estava tendo as reuniões do movimento e montavam um bazar. E vendiam esse artesanato, e através desse dinheiro elas compravam alforrias. Alforrias são as mulheres de ganho, as ganhadeiras. Elas contribuíam, então elas contribuíam com a libertação dessas pessoas. E aí, nesse trabalho do professor Tiago, ele conta que uma mulher que conseguiu a liberdade entrou para o movimento para contribuir com a liberdade de outras. E aí, para mim, o mais fantástico e que me emocionou assim na época foi que dessas mulheres que eu estou falando da cidade de Goiás, que é a minha cidade, dessas mulheres que fizeram parte desse movimento, 2 delas têm os meus sobrenomes,
que é curado em Barros. Será que você vem dessa linhagem? Aí eu falei, gente, é o meu dúvida. sonho. Esse é o fim da história. Esse é o Gente, documentário não, esse tá pronto. Pronto. Tá costurando toda a O roteiro história. está escrito, é só transcrever esse podcast, esse videocast. Aí eu falei, gente, mas assim, é porque a minha cabeça viaja, né? Eu falei, se essas mulheres compravam liberdades, que era isso, Gente! de pessoas É em emocionante, 1887, e aí quando você traz para o contexto de hoje, não que eu compre liberdade hoje, mas eu contribuo, porque Com hoje certeza. todos os reeducandos que estão dentro do projeto Caboclo Abordando Fantástico. Cidadania, o nosso projeto é reconhecido pela Justiça, a cada 3 dias de trabalho, 1 dia a menos de prisão. Olha E só. até simbolicamente Então- tem uma liberdade de se expressar, De né? se expressar. De vestir a Sim. moda que fale Sim. com você mesma, Sim. né? Então é Milena, muito especial. O seu negócio é Não, ancestral. esse episódio aqui dá pra ficar realmente Sim, é um dias. super. É um negócio. A Loki lançou na ONU, né, recentemente, falando de o futuro é ancestral, ele traz o trabalho dos indígenas. Tem uma outra estudiosa também, a Catiúcia, que também fala o futuro é Esse tempo ancestral. circular, Ele né? porque é isso, é atemporal, entendeu? Exatamente. Você vai no passado, você vai pro presente, vai pro tipo assim, é meio que atemporal e é Não o tem que como você traz. desconectar isso, né? E essa questão da conexão, ela é tão, tão potente porque ela falou assim, as coisas fluíram muito, as portas foram se abrindo, você foi conectando com pessoas, é como se estivesse no universo e fosse tudo contribuindo para que acontecesse, porque seu negócio tem propósito. Você ressignificou uma história de 135 anos atrás para agora. Olha, Adri, Parabéns, eu não sei mais o que dizer. Se a gente não encerrar logo, eu não sei em que condições eu terminarei esse episódio, entendeu? Não, ela já encerrou, Thiago. Já tá encerrado. Fechou. Acabou. Começo, meio e fim. Sim, pronto. Roteiro pronto, né? Thiago, agora falando sério, mas mantendo a good vibe, é esse tipo de empreendedora que a gente quer ver o Sebrae acelerando, né? Porque é uma pessoa que acaba inspirando tantas outras a seguirem um caminho mais ou menos por aí, né? Com certeza, Thiago. Isso demonstra o quanto que a informação que a gente transfere para as pessoas, o quanto que elas correram atrás dessa informação também, o quanto que elas colocaram em prática isso de fato, trouxe realmente um negócio consolidado. E é isso que cada vez mais, quando alguém nos procura, né, eu até falo emocionado que assim, cara, a gente mexe com o sonho, a gente mexe com a cadeia produtiva, a gente mexe com a família, a gente mexe com todo um contexto que também às vezes é sofrido a gente às vezes ter que falar a real, né? Só que a gente fala a real exatamente para que elas entendam que o processo ele precisa estar amarrado. Porque senão, ela gera... A gente quer que esse negócio ele seja positivo. Que ele prospere, que ele cresça. Sustentável, né? E isso que a gente quer. Quando a gente faz um atendimento, é isso. É que esse sonho, ele seja um sonho possível. E seja realizável. É isso que a gente quer. E a Milena mostrou esse sonho possível, esse sonho ancestral, transgeracional. Olha, muito obrigada, Thiago. Muito obrigado, gente. Thiago. Milena, eu que muito agradeço. obrigado. Foi demais. Eu que agradeço. Demais. Obrigado. Ontem, hoje e amanhã. Há 50 anos o Sebrae vem apoiando o pequeno negócio e quem empreende. E nada melhor do que termos comemorado ao lado deles, Thiago, esses empreendedores que nos inspiram nesse podcast e videocast, agora são outros 50. Dri, foi demais estar ao lado de tantos empreendedores e empreendedoras que vêm fazendo a diferença e nos inspirando aqui. E criar o futuro é fazer história. Obrigada a vocês que estiveram, obrigada, Thiago, e a todos que têm nos acompanhado. E fica ligado que para você poder assistir, poder ouvir, acessa lá a plataforma do YouTube e do Spotify para acompanhar todos os episódios. Até breve. Beijos, tchau.